Galera, vai ser um desafio tentar sintetizar tudo isso. Eu vou tentar pegar do contexto biotech, porque afinal de contas é a especialidade que eu tenho, e vou depois trazer a minha visão como expositor do stand da startup que a gente trouxe, porque eu acho que, de certa forma, são visões que se complementam. De forma geral, eu estou muito alinhado com vocês. A questão dos contatos, das redes, é algo extraordinário. Eu nunca consegui criar um networking tão rápido, com um dinamismo, uma plasticidade muito boa como um evento, como nesse evento, e ao mesmo tempo ter uma troca, tanto do ponto de vista de validação daquilo que você está propondo como resolução do problema, quanto do ponto de vista também sobre sugestões que a gente troca com outros, sejam participantes, sejam com colegas que também estão expondo. Algumas críticas, vou fazer um pouquinho do advogado do diabo. Eu entendo que a formatação de conteúdo do Web Summit em relação às palestras, ela seja em pílulas, porque o objetivo realmente talvez seja priorizar essas redes de contato. Ao mesmo tempo, quando você tem essa redução dos tempos das palestras, você precisa ter uma curadoria mais apurada, porque você termina ganhando em volume de pessoas que vão, né, se apresentar em função desse tempo. Eu acho muitas pessoas colegas que estavam junto comigo, como pessoas que eu conheci lá, tiveram dificuldade de peneirar esses conteúdos em relação à qualidade, inclusive porque tiveram especialistas em IA dizendo barbaridades, como que a AGI, por exemplo, fosse surgir no mês que vem, literalmente falaram isso. Então, assim, acho que é um evento fantástico, uma organização fantástica, mas que, ao mesmo tempo, acho que reflete um pouco essa necessidade da busca pelo novo dentro de um contexto comercial que a inovação se tornou. Então, esse descolamento do tempo da produção de conhecimento com o tempo da inovação precisa ser um pouco visto com carinho, porque eu acho que, assim, é um evento que tem um impacto absurdo, que tem um potencial de crescimento aqui enorme. Outro ponto que eu percebi do ponto de vista biotech é que a gente teve uma empresa de biologia sintética, e sim, é algo que me chateia um pouco, porque, Brasil tem uma dificuldade de capilaridade, de transformar ideias biotech em negócios, em grande parte porque a gente sabe que essas ideias vêm das universidades públicas, e a gente sabe que a burocracia das universidades públicas e a ideia de construção de conhecimento das universidades públicas, ela não está totalmente ainda alinhada com o movimento empreendedor. Ao mesmo tempo, essa única empresa de biologia sintética faz parte da associação brasileira que eu estou integrando, então era uma conhecida minha, que inclusive estava no palco principal, então representou muito bem a biologia sintética no evento, ao meu ver. E a gente teve algumas outras empresas biotech da área de energia. Então, a gente teve uma startup em estágio alfa que se propunha a produzir biocombustível por meio da reciclagem do lixo das cidades urbanas, então todo um modelo de economia sustentável e circular, algo que eu achei fantástico. E também uma outra empresa que eu vi, que eu tive a oportunidade de ver nesse tempo corrido, relacionado com metagenômica para aprimoramento de cultivos no agronegócio. Então, assim, bem legal também. Pontos que o Ale O'Hara levantou, que eu acho que são muito interessantes. A vice-campeã do evento de pitch foi uma empresa biotech do Canadá, chamada Voxel. É uma empresa que trabalha com construção de tecidos orgânicos por meio de bioimpressão 3D para triagem de medicamentos farmacológicos para desenvolvimento de novos tratamentos para câncer. Eu achei algo fantástico em termos de nível de maturação. É algo que, sim, já tem muita gente trabalhando, tem muita gente correndo atrás disso. É o estado da arte que está sendo desenvolvido em termos de nível comercial. Mas ver um player com esse nível de maturação é bastante animador. Alguns pontos que eu acho que me geraram um pouco de dúvida é que a ideia deles
deles, nessa questão de tratamento, de encontrar novos medicamentos para tratamento de câncer, é que eles utilizam um biomaterial, uma biotinta, que eles dizem que é uma biotinta universal, que dá para você generalizar para vários modelos, para vários tipos de câncer. Só que a gente sabe que, do ponto de vista biomolecular, a coisa é muito mais complexa e o nível de personalização para você conseguir encontrar medicamentos que sejam eficazes de pessoa para pessoa exige a utilização de células troncos dessas mesmas pessoas, então é algo extremamente personalizado e é algo que eu não vi lá. Então, assim, acho que há ainda a possibilidade deles alavancarem para esse modelo futuramente, mas, assim, fenomenal. Do ponto de vista da minha experiência como expositor, eu nunca, igual eu falei para vocês, a gente conseguiu trocar contatos com pessoas de diversas áreas, área de educação, área de governança, área de gestão educacional, grupos educacionais. Só para contextualizar, o projeto que eu expus é um projeto de EdTech, então está relacionado com tecnologia educacional, é uma ferramenta de suporte educacional para alcançar as metas propostas em termos de governança. E assim, conseguir conversar com essa diversidade de pessoas em várias áreas de atuação deu uma dimensão sobre o reconhecimento da validação do problema, que é um problema real, é um problema que realmente pode se beneficiar em relação à nossa ferramenta, e a gente conseguiu também construir contatos para negócios e potenciais clientes, então achei assim muito dinâmico. A construção de redes é uma coisa fantástica nesse evento. Então, resumidamente falando, eu acredito que tem espaço para o evento e para as empresas de biotech explorarem esses hubs, essas plataformas, elas devem ser exploradas. Para as universidades também ficarem atentas, porque, afinal de contas, o mundo tecnológico depende dessa produção de base de conhecimento, e eu acho que as universidades brasileiras devem se beneficiar disso. Então, assim, Web Summit e as universidades brasileiras, por favor, se articulem mais, porque tem muita coisa acontecendo, e é muito legal poder participar desse movimento pela primeira vez. Eu não tinha participado de outras edições anteriormente. Então, é isso. Meu amigo, eu quero que você fale um pouquinho mais da sua startup, da Ana Flávia, porque a solução é muito legal e a galera que precisa conhecer. Ótimo, então. Obrigado pelo espaço. A nossa ferramenta é uma ferramenta de suporte educacional que utiliza bases psicológicas para criar perfis extremamente individualizados em relação a diversos parâmetros de relevância do desenvolvimento e aprendizado no sistema educacional, do ponto de vista biopsicossocial. Então, a gente está respeitando o processo de desenvolvimento humano, que vai desde a primeira infância até o início da fase adulta, em que você tem o seu processo de formação acadêmica e o seu processo de desenvolvimento biológico, psicológico, temperamental. Qual que é o diferencial aqui, né? É porque as ferramentas que existem para fazer esses perfis, elas deixam de ser atualizadas ali no final dos anos 80. Não sei se vocês já ouviram falar de MBTI, Big Five, etc. E essas ferramentas que têm uma implementação muito robusta, tanto a nível de RH quanto a nível educacional, elas deixaram de avaliar aspectos de relevância dos estudos psicológicos mais modernos e criaram certos pontos cegos. O que a gente faz é atualizar essas estruturas psicológicas por meio de um estudo de 15 anos que a gente fez, que a gente conseguiu encontrar por conta desse colega que está conosco, que é um doutor, que agora está na Austrália. Ele tem uma pesquisa de 15 anos em psicometria, e o que ele fez foi atualizar essas ferramentas, não especificamente essas que eu falei, mas construir a partir dessas bases teóricas novos aportes de individualização e personalização do ensino. Então, o nosso objetivo é entender a educação como uma plataforma, é entender que, a partir do start das necessidades individuais do aluno, a gente pode aportar dados que vão
vão orientar a equipe pedagógica, a equipe de gestão das escolas e as organizações governamentais na elaboração do alcance das metas educacionais, ao mesmo tempo em que a gente respeita esse processo de individualização na construção do desenvolvimento desse ser humano. Então, a gente está falando de algo que vai cronologicamente sendo respeitado e que poderia depois poderia virar a chavinha para o mundo corporativo, uma vez que você cria um histórico de dados desse indivíduo e que sai da escola para ir para o mercado de trabalho. Então, o objetivo nosso é isso, atender às necessidades da construção das políticas e metas educacionais do século XXI dentro de uma metodologia personalizada. Até porque, afinal de contas, se a economia do século XXI é orientada a dados, por que a educação não haveria de ser, não é mesmo? A gente não pode ficar com essa educação chapada, planificada do século XX, do século XIX.